Bem-vindos ao Politécnico. Sou Rodrigo Couto e hoje nós vamos falar sobre a relação entre federalismo e liberdade. De um tempo para cá, ganharam visibilidade os termos federalismo, federação, pacto federativo e uma possibilidade ou necessidade de renegociar esse tal pacto federativo. Eu não quero entrar aqui nesse vídeo no mérito da nossa Constituição ou no mérito da renegociação desse pacto federativo que está lá na nossa Constituição. Eu quero entrar aqui no problema, ou um dos problemas do ensino do federalismo nas nossas faculdades de Direito e apontar uma fonte para pensar ou repensar esse ensino da teoria do federalismo. Na maior parte das faculdades de Direito, quando o tema é abordado, e ele está, claro, na disciplina de Direito Constitucional, ele é pensado apenas como forma de passar aos alunos, viabilizar o entendimento dos alunos do conteúdo constitucional, ou seja, de uma divisão que nós temos na nossa Constituição de um conjunto de competências legislativas e administrativas dos entes da federação. São o quê? São os Estados-membros, são os municípios e, claro, a União Federal. Essa forma de compreender ou introduzir o tema do federalismo, embora adequada, embora correta, ela não é completa, porque ela introduz o federalismo como uma forma de simplesmente dividir as competências, dividir as atribuições, como se o único critério para organizar um Estado fosse o critério da eficiência, ou seja, um critério de utilidade, um critério utilitário. Esse não é o problema, ou o único problema, ou o problema essencial de uma organização estatal. O problema diz respeito à própria natureza do Estado. Revisando, e o Politécnico tem um vídeo sobre o conceito de Estado, mas fazendo uma rápida revista do tema, nós temos que Estado é composto por povo, território e soberania. Estado é um ente soberano. E soberania informa o quê? Informa, como boa parte deve saber, informa exercício do poder. A questão é, onde há poder, existe o risco de abuso do poder. E por isso nós temos mecanismos históricos para tentar limitar o uso ruim desse poder, limitar o abuso do poder. A Constituição é um desses mecanismos. Então, a partir desses vários modos de tentar limitar o abuso do poder ou evitar o abuso do poder, nós podemos falar em diferentes espécies de Estado. Como já falei em Constituição, nós podemos falar em um Estado que é constitucional. E quando nós vamos para as chamadas formas de Estado, nós vemos que uma delas, e eu já mencionei aqui, é o federalismo. Quando nós vamos para esse Estado na forma federal, nós vemos isso, como já mencionei no ensino jurídico, como uma simples forma de permitir uma administração mais eficiente do território, ou seja, tornar mais eficiente o exercício das funções que são atribuídas ao Estado. É como uma simples divisão de atribuições através do território. Então, certas atribuições e competências vão para os Estados-membros, certas atribuições e competências vão para os municípios e, no caso brasileiro, grande parte fica com a União. Mas, quando introduzido ao estudante ou ao leigo dessa forma, o federalismo não diz mais respeito ao problema do abuso de poder. E como nós vimos, onde há poder, há abuso de poder. E o Estado, com o atributo de soberania, como mais uma vez, como já disse, tem relação com o exercício do poder. Então, por mais que não seja errado ensinar o federalismo dessa forma, ou seja, apenas a partir dessa divisão constitucional de funções ou atribuições, como queiram chamar, tecnicamente são competências. Bem, por mais que isso não seja errado, é necessário ter outras fontes para compreender o federalismo.
fontes que possam nos remeter à ideia de limitação do poder, ou ao menos de mitigação dos abusos do poder. Eu vou fazer uma breve revisão aqui antes de ir para o final, ou seja, para a fonte que eu vou sugerir para o estudo do federalismo. Vou fazer uma revisão do que é, uma revisão muito rápida, por sinal, o que é federalismo e o que não é, ou seja, o que é o Estado unitário. O federalismo, ele existe como forma de Estado. E Estado possui relação, como vimos, com o poder. E, embora o poder continue uno numa federação, as competências, ou seja, o exercício legítimo de determinadas atribuições, vão ser divididas. Talvez seja mais fácil visualizar isso a partir da nossa federação. E indo ao texto constitucional, nós vemos que são componentes da nossa federação, ou seja, são entes federativos, os Estados-membros, a União e os municípios. Então essas competências poderão ser executadas no interior dos respectivos territórios. Então, competências dos Estados-membros nos Estados-membros, da União, obviamente, em todo o território nacional e dos municípios no território municipal. Apesar de haver essa divisão constitucional, atribuição constitucional de competências, o poder do Estado, segundo a teoria constitucional, segundo a teoria política moderna também, continua uno e indiviso. Esse poder não é um bolo que pode ser fatiado. A questão é, bem, se esse é o Estado Federal, o poder continua uno, esse poder ainda assim pode resultar em abusos de poder, obviamente pode. E o Estado unitário, para entender melhor o que não é uma federação. Bem, é um Estado unitário, não ocorre essa divisão constitucional de atribuições, ou seja, de competências. O Estado unitário, ele tem todas as competências originalmente concentradas e elas podem, por vontade desse núcleo original, desse poder central originário, passar por distribuição. Então eu posso descentralizar o Estado unitário. Eu vou poder delegar ou entregar a órgãos administrativos locais, a seções administrativas locais, por exemplo, de uma província, de uma região específica do Estado, a execução de determinadas tarefas. Mas, ao mesmo tempo, esse poder central, posso tomar de volta essas competências. Posso ir a esses núcleos administrativos e retirar essas competências que originalmente eu deleguei. Não há limitação constitucional nesse sentido, no caso de um Estado unitário. A questão é, o Estado unitário pode parecer um perigo maior ao exercício das liberdades. De fato, sob certo sentido, ele é. Mas na federação continua a existir um grande poder, que é a União. E é por isso que não é possível ensinar a federação apenas como uma forma de distribuir competências, de delegar num território, e aqui eu falo sem apego ao vocabulário mais técnico, de entregar num território determinadas funções ou atribuições. O problema do poder, que é um problema que sempre acompanha o Estado, permanece. Então, o que é que a gente pode fazer para trazer ao ensino jurídico da União um novo foco ao ensino jurídico da federação, ou seja, da teoria do federalismo? E aí que entra a relação entre federalismo e liberdade. E eu decidi, por ser uma fonte muito interessante, tratar disso a partir do Johannes Althusius, que foi um pensador, um filósofo alemão. A Alemanha não existia na realidade, mas das terras de língua alemã do século XVII, ele nasce no século XVI, morre no XVII, e que pensou esse problema a partir dos conflitos do período. E o primeiro conflito foi a perseguição dos huguenotes, ou seja, os calvinistas franceses. E essa perseguição levou à elaboração, por esses mesmos calvinistas, de teorias da resistência.
assim como teorias políticas que levavam em conta a necessidade de lidar com o poder externo agressor, o reino francês nesse caso. Essas teorias, elas não eram perfeitamente ou não eram seculares. No fim das contas, o objetivo desses teóricos da resistência era a criação de uma teocracia, e mais uma teocracia, obviamente, calvinista. Então, com essa influência, o Althusius retira o elemento sectário e teocrático e vai passar a pensar em termos, se não seculares, mas quase seculares, passar a pensar como limitar esse poder, como resistir a esse poder central. Mas isso não é tudo. Além dessa perseguição aos calvinistas, ou seja, os huguenotes, ele teve a experiência de viver no Império, ou seja, no Sacro Império Romano Germânico. Isso que nós chamamos hoje de Alemanha estava dividida em centenas, em alguns momentos em milhares de cidades livres, províncias, condados, ducados e outras regiões, feudos. A partir da experiência política de viver nessa espécie de, é algo que eu poderia chamar nessa confusão, pelo menos a partir do ponto de vista de pessoas que têm uma visão atual do Estado, a partir da experiência do Althusius de viver no interior dessa confusão que eventualmente se tornaria a Alemanha, ele pensou numa teoria política baseada em associações. Por que isso é importante? Porque hoje nós temos o indivíduo como o elemento fundamental da sociedade política, mas o Althusius parte das associações humanas. Então ele vai considerar associações como uma cidade, ou uma província, ou uma aldeia, e, como eu falei, existiam aos milhares no Sacro Império, e ele vai dizer, bem, o que mantém a autonomia interna, que é importante para ele, a autonomia interna dessas associações de pessoas, e a paz e cooperação entre essas associações de pessoas é um pacto, que ele vai chamar de pacto federativo, traduzindo do latim. Além disso, ele vai dizer que essa boa cooperação entre todas essas associações é indispensável para uma qualidade de vida, usando a nossa linguagem atual, das pessoas que vivem nessas associações. Então, nós temos um pacto entre todas as associações e temos então uma grande associação de associações. É perante essa associação de associações que o soberano vai se colocar, e é perante essa grande sociedade, mais uma vez essa associação de associações, que o soberano vai ter que assumir alguns compromissos. Do contrário, ele não é um soberano legítimo, ele é um tirano. Bem, quais são esses compromissos? O primeiro compromisso é o de respeitar esse pacto entre as associações, o pacto federativo. Que significa também que ele tem que respeitar a autonomia interna dessas associações. Além disso, ele tem que respeitar esse pacto como lei, como uma lei fundamental. E dessa qualidade ele não pode alterar essa lei, ele não pode abolir essa lei, ele não pode desrespeitar essa lei. Do contrário, mais uma vez, ele é um tirano. E finalmente, ao tomar decisões capazes de alcançar toda a associação de associações, ele deve consultar todas as associações. Então ele não governa de forma arbitrária, ou seja, com a vontade livre. Ele não pode ser um tirano caprichoso. Então, diante dessa teoria do Althusius, quais seriam as vantagens dele como fonte para ensinar o federalismo relativamente ao ensino atual, que é apenas formal, baseado essencialmente na leitura da Constituição e no argumento utilitário que eu mencionei? Em primeiro lugar, o Althusius ele considera a autonomia de associações.
E essa autonomia é respeitada mesmo antes do aparecimento da figura do soberano, quando você tem a associação de associações através de um pacto. Em segundo lugar, ele assume ou admite a importância de toda essa interação entre associações para a qualidade de vida dos membros individuais dessas associações. Ou seja, é importante ter essa paz e essas trocas. E é importante ter essa autonomia interna. Em terceiro lugar, ele não é um utilitário, ele não parte de um pressuposto utilitarista quando ele vai tratar da relação de todas essas associações ou da grande sociedade com o soberano. Ele não está pensando em simplesmente tornar ou dar mais eficiência a todo esse conjunto, ele está pensando em proteção. Bom lembrar que o contexto dele ainda era o contexto das guerras religiosas. Então, limitar um poder central era um ponto muito importante para o pensamento do Althusius e continua sendo muito importante em qualquer federação. Diante disso, essa é uma fonte importante para melhorar ou renovar o ensino jurídico desse tema. E vocês, que outros problemas enxergam no ensino jurídico dessas formas políticas, no caso o federalismo, ou também de outras formas ou temas políticos da nossa Constituição? Deixe nos comentários e não esqueça de seguir o canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.